Segundo semestre do ano se inicia e a gente começa a ter os melhores meses para o mercado da beleza. Mas você conhece aquele famoso ciclo de lucrar muito, faturar muito no final do ano e passar sufoco no começo do ano seguinte? Pois é, essa é a realidade que a maioria das empreendedoras da beleza vivem, mas nesse vídeo eu vou te ajudar a aproveitar da melhor forma essa data, evitando erros que podem te impedir de lucrar. O primeiro erro é fazer serviços demorados nas vésperas, principalmente de Natal e Ano Novo. Esse erro é principalmente para quem tem salão menor, com 5, 6 espaços de atendimento. Quando a gente faz serviços que exigem um alto esforço e são muito demorados nessas vésperas, a gente perde a oportunidade de pegar serviços que são mais rotativos, que a gente ganharia no volume, como escova, unha, hidratação. E por que isso é negativo para um negócio? Porque é nesse ponto que você pode estar desperdiçando a oportunidade de atender clientes novos. No final do ano, o mercado está muito aquecido, a procura aumenta, e a gente sabe que nesse período de dezembro, novembro, chegam muitas clientes novas para o salão. E normalmente essas clientes que chegam, elas fazem serviços de entrada, que são esses serviços mais básicos, de escova, um corte, algo nesse sentido, até para ir ganhando confiança no longo prazo. Então, se você fecha serviços que são muito extensos, você não consegue fazer esses atendimentos mais rotativos. É claro que a gente precisa ter esse jogo de cintura, porque também é um período que as pessoas estão muito dispostas a mudar, então as pessoas querem fazer mechas, colorações, mas a gente também pode buscar e trazer incentivos para que esses clientes façam esses serviços mais nos dias da semana. Às vezes, não custa nada na hora do agendamento você perguntar para a cliente se ela não tem disponibilidade durante a semana para estar agendando, ou até mesmo você oferecer algum benefício no sentido de combos e ofertas para quem agendar durante a semana e você conseguir livrar mais esse período tanto dos finais de semana quanto das vésperas de datas comemorativas. E a gente acaba diminuindo também a possibilidade de sair alguma cliente insatisfeita pela falta de horário. É claro que isso pode acontecer, também não dá pra gente abraçar o mundo com as pernas, mas a gente acaba diminuindo isso e também é muito importante você avisar suas clientes com antecedência. Então, avisar quando a agenda já estiver aberta para marcação de mechas, de alisamento e fazer esse aviso de uma forma constante, não só no WhatsApp, não só no Instagram, mas também no presencial para ela já garantir o horário dela e deixar marcado. O segundo erro é aumentar o estoque sem estratégia. Normalmente, nesse segundo semestre, acontecem muitas feiras e muitas condições especiais das marcas também para estimular a compra de produtos para o salão, porque eles sabem também que aumenta o fluxo. Mas a gente precisa se podar e fazer esse cuidado também de, na empolgação, a gente não fazer um estoque muito grande, muito alto para o salão, que não vai ser consumido ali no final do ano, e a gente acabar no mês de janeiro, no mês de fevereiro, com muito dinheiro parado ali no estoque. O que eu sugiro é a gente fazer uma compra de produto mensal que não passe de 10 a 15% do seu faturamento. Ou seja, se você fatura 30 mil no salão, o ideal é que por mês você faça uma compra de produto de no máximo 3 mil. Então você já vai ter ali aquele limiar de saber até onde você pode ir. Até porque, no começo do ano, com o mercado um pouco mais parado, as marcas também fazem muitas ações promocionais. Então, não haja no impulso ali na empolgação e compre realmente o que vai fazer sentido para o seu volume de atendimentos. O terceiro e mais comum erro é gastar o dinheiro do salão com as contas pessoais. Eu vou dizer para vocês que esse é um dos piores que vocês podem cometer no final do ano. Porque quando a gente vai tirando conforme a necessidade ela vai mudando também. Então, chega no final do ano, entre a ceia de Natal, a gente fica mais suscetível para presentear as pessoas e se presentear também. Então a gente vê aquele volume de dinheiro entrando no salão e acaba se empolgando também para gastar mais na nossa vida pessoal. Só que o que é que acontece? A gente sabe que no começo do ano dá uma queda no movimento, reduz o faturamento. Então o ideal é você estabelecer um prolabore, estabelecer um valor certo para você tirar por mês e você até pode dividir esse valor por semana. Bianca, eu defini que meu prolabore vai ser R$8.000. Vi que isso é saudável para minha vida pessoal e para a empresa também. Então, eu posso quebrar esse valor, ficar tirando R$2.000 por semana, contanto que no mês não passe dos 8 mil que eu estabeleci para mim. Se você ainda não tem um prolabore definido, tem uma aula completa aqui no canal que eu explico o passo a passo de como fazer esse cálculo e chegar nesse valor ideal para o seu negócio. Porque se você fizer isso, você vai se organizar dentro desse valor que você ganha e o excedente, o que passar, vai entrar ali para o caixa do salão para que a gente consiga formar essa reserva no final do ano e tenha mais tranquilidade para passar pelo primeiro semestre do ano, que acaba sendo mais desafiador. O quarto erro é não ter reserva financeira, que muitas vezes é consequência do erro anterior da gente acabar tirando de forma aleatória o dinheiro do caixa do salão, né, sem ter um prolabore definido. Então, vamos quebrar esse ciclo de lucrar muito no final do ano, de gastar muito mais do que deveria, de aproveitar a doidada e acabar passando sufoco no começo do ano. Vamos usar esse período para a gente conseguir formar uma reserva financeira ali para o caixa do salão. O ideal é que essa reserva seja de pelo menos
3 vezes o seu custo fixo. Então, se o seu custo fixo mensal é 5 mil, o ideal é ter uma reserva de 15. Não significa que você vai chegar nesses 15 só no mês de dezembro. Mas 3 mil reais que você consiga acumular, 5 mil reais que você consiga acumular, já vai fazer muita diferença para o próximo ano, para você conseguir ter mais tranquilidade para cuidar do seu negócio. E o quinto e último erro, que eu considero o segundo pior depois da questão do Prolabore, é a gente não ter estratégias para utilizar no fim do ano. Muitas vezes a gente considera que o faturamento naturalmente vai aumentar, então a gente não age de forma estratégica. A gente não faz um cadastro para os clientes novos que estão chegando, a gente não usa estratégia de cashback para estimular com que esses clientes voltem no começo do ano seguinte, não se antecipar com relação à venda de kit manutenção, de kits presentes que você pode formar ali no salão, faz com que você cometa 2 erros, que é desperdiçar oportunidades de venda no fim do ano e não amarrar estratégias para fazer com que esses clientes que vieram em dezembro retornem no começo do ano seguinte. Para isso, a gente precisa trabalhar com gestão dentro do salão, tendo metas para a equipe, tendo estratégias de venda, tendo estratégias para gerar recorrência nas suas clientes, para aumentar o ticket médio no final do ano. Inclusive, dentro da nossa comunidade, que é 100% voltada para empreendedoras da beleza, eu preparei um módulo de gestão para o final do ano, em que lá eu ensino para as meninas boas práticas e estratégias com todo o passo a passo de como a gente pode aumentar o faturamento, como a gente pode fidelizar esses clientes para o ano seguinte. Tudo isso de forma bem prática para você conseguir aplicar no final do ano. Porque é a oportunidade perfeita que a gente tem em mãos, né? O mercado está aquecido, o fluxo está maior, a gente só precisa saber trabalhar da forma certa com as vantagens que a gente tem. E o último erro é a gente não aproveitar essa oportunidade para ajustar a tabela de serviços. Isso não significa que você só possa ajustar a sua tabela no final do ano. Se necessário, você pode fazer isso em qualquer momento do ano. O que é importante é a gente não ter prejuízo, né? Mas no final do ano acaba sendo um momento muito propício para isso, porque como as pessoas estão mais suscetíveis a gastar, tem recebimento também no final do ano, muitas vezes de 13º, as clientes acabam ficando um pouco menos sensíveis ao preço. Então é um momento muito oportuno da gente fazer esse ajuste de tabelas, que consequentemente, quando a gente ajusta a nossa tabela de preços, a gente consegue naturalmente aumentar o nosso faturamento e aumentar a lucratividade do salão também. Agora me conta aqui nos comentários quais desses erros você já cometeu por aí e o que é que você vai se atentar para não cometer esse ano. Um beijão e até o próximo vídeo!